O Santo Pode agradece ao diácono José Carlos, que permaneceu firme conosco até o final, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos para ter a gravação desse episódio. Diácono, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família. E agora, fiquemos com o episódio 49 do Santo Pode. Valeu! Santidade e paz, meu povo, episódio 49, e hoje nós vamos tratar sobre um tema que vocês escutam por aí sobre esse tema, tem dúvidas, hoje nós vamos esclarecer algumas delas. E ainda nesse molde do Santo Pode Peregrino, Santo Pode Nômade, estamos aqui novamente na sala do Padre, agradecer aqui ao Padre Ângelo que cedeu sua sala, para que a gente possa gravar mais esse episódio. Estamos aqui na paróquia de São Pedro Apóstolo, recebendo um convidado muito especial. Ele que é o diácono José Carlos. Seja bem-vindo, seu José. Obrigado, Cleiton. Eu queria fazer a abertura dizendo algumas das suas missões, mas como eu vi que são muitas, eu quero deixar para que o senhor mesmo fale quais são as missões que o senhor coordena hoje, que o senhor está à frente, dentro da sua paróquia, dentro do seu serviço de diácono. Pois é, Cleiton, a igreja é uma coisa linda da gente viver, né? Vários segmentos, várias missões, e o bispo tem me delegado algumas, né? E eu posso citar aqui. Hoje eu faço parte, colaborando com a diaconia Sagrado Coração de Jesus, que é lá na Taboca do Paulo Ferrari, o pessoal lá está ouvindo, se estiver acessando. E também eu assumi em 2021 a construção do Santuário da Mãe Rainha, ali a comunidade Santa Luz. E no dia 10 agora nós fizemos uma avaliação do dízimo agora da Diocese de Teresina, com as várias paróquias, áreas pastorais e também a diaconia. E lá me deram mais uma missão, assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo, para 3 anos agora. Está nessa missão. E estamos aí com muita coragem, muita fé, muita esperança, e fazer com que o nosso Jesus seja bem conhecido. Os meninos da JC que assistem a gente, eles dizem que eu tenho muitas missões, mas eu não cheguei nem perto da de missão que o diácono José Carlos tem. Mas aí, diácono, a gente vai abrir agora aqui o nosso roteiro com uma pergunta que o senhor já falou para a gente estar se preparando aí para poder responder, que é: quem é Jesus na sua vida? Pois é, eu faço que nem Pedro. Eu não sei se vocês já perceberam lá no Mateus 16, do 13 ao 16, eles têm terminado uma missão, aí chegam lá na Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta para ele: o que é que o povo diz que eu sou? Aí ele diz assim para ele: um diz que tu é Elias, outro diz que tu é Isaías, outros diz que tu é um profeta do Antigo Testamento. E aí ele olha para os discípulos: e vocês, o que é que diz? E Pedro toma a frente, né, que sempre foi amaciou, e diz: tu és o Filho de Deus. E aí eu completo: o Filho de Deus que veio trazer a boa nova para nós caminhar com ele e chegar até o Pai na eternidade. É o Salvador da humanidade. Bem, muito boa resposta. Aqui aí essa pergunta ela rende respostas variadas, né? Porque a gente sabe que Jesus ele é muito particular na vida de cada um, e cada um vai responder conforme Deus lhe tocou ali, né? Agora, entrando propriamente no tema que nós vamos trabalhar hoje, que é o tema do dízimo, queria que o senhor citasse para a gente aí, na Bíblia Sagrada, onde é que está uma passagem que fundamenta o dízimo. A gente pode perceber na Bíblia várias passagens, mas eu escolhi 2. Eu acho muito interessante. A primeira delas está lá em Gênesis, no capítulo 14, de 17 a 20. Ló, que é irmão de Abraão, né, passou por um processo de uma dificuldade, houve uma guerra naquela época, 4 reis lutando contra 5 reis e venceram os 4 reis, venceram os 5 reis, né? E tomaram a cidade onde Ló estava hospedado, morando, que é a cidade de Gomorra. E nessa cidade
quando eles tomaram, eles levaram ele como preso e tomaram os bens dele. E Abraão soube dessa notícia. Abraão não gostava de briga, não. Mas aí ele tomou pé nessa luta e foi atrás de conquistar os bens e logo seu parente. Né? Chegando lá, ele levou 312 pessoas e entrando lá na cidade, onde era o rei que tinha tomado toda essa posse, e aí ele pega o seguinte, ele chega à noite, invade e consegue conquistar o parente dele e trazer de volta, né, com todos os bens. Chegando lá na cidade onde ele morava, Salim, o rei de lá era o sacerdote, Melquisedeque. E Melquisedeque reza pela ação da graça que aconteceu com ele, e ele, nesse momento, diz, por causa de tudo isso conquistado, eu vou devolver 10% do meu dinheiro disso. Foi a primeira vez que na Bíblia fala em dízimo. Isso no século XIX a.C. Então, tem essa passagem. A outra passagem eu tirei do Novo Testamento, que é lá em 2 Coríntios 9, 7, que a gente precisa fazer a caridade com alegria. Quem dá com alegria, ela se torna um bem para todos. Né? Então, na realidade, o dízimo é esse bem para evangelização, levar Jesus às outras pessoas. São só essas duas passagens. Também eu admiro muito o Catecismo da Igreja Católica. Sim. Tá? O Catecismo da Igreja Católica, no item 2043, vai falar sobre a caridade. Né? Também o Código de Direito Canônico, que é um dos livros importantes também da Igreja, no CAN 222, fala que é dever e obrigação dos fiéis dar o sustento da Igreja. Então, nós estamos alinhados com os documentos da Igreja. Tá certo? E o quinto mandamento da Igreja? Atender à necessidade conforme as tuas possibilidades. Então, esse é o quinto mandamento da Igreja, que é o dízimo. Então, está fundamentado nesses pontos que eu falei aí. Muito bem, galera. Vocês que perguntem aí, mas o dízimo, onde é que começou essa história de dízimo? Já quando José Carlos acabou de dizer, começa 19 anos antes de Jesus. 19 séculos antes de Jesus, para vocês verem. O dízimo já foi falado há muito tempo, continua sendo falado, é pautado tanto na palavra, quanto no catecismo, quanto nos documentos da Igreja Católica. Portanto, não nasceu por acaso, está fundamentado, está desde sempre na nossa história. Saiu do coração do homem. E saiu do coração do homem. E vem do coração de Deus. E aí, Diácono, eu queria que você falasse também sobre a importância da pastoral do dízimo em cada realidade, na paroquial, na diaconia, mas qual é a importância desse dízimo para a paróquia, para a igreja? Pois é, a importância do dízimo, ela é uma ação eclesial, né, que tem a principal função de arrecadar, ou seja, receber a doação, a caridade, para a manutenção da comunidade e da igreja. Né? Então, são esses pontos, dentro da paróquia, dentro da comunidade, e aí esse dinheiro é aplicado nas ações de evangelização, né? Parte de evangelização, que vem fazer, tem uma importância muito grande no sentido que o dízimo ele tem 4 dimensões. É a dimensão religiosa, a dimensão eclesial, a dimensão missionária e a dimensão caritativa ou social, que a gente chama. E o dízimo é aplicado nessa parte. O padre ele não fica com o dízimo, como foi bem colocado aqui. O padre ele simplesmente devolve o dízimo do dízimo. Ele tem a obrigação de ser o primeiro dizimista, né? Sim. É o exemplo que ele tem que dar, ser o primeiro dizimista.
A secretária tem que ser a segunda. Se tem diácono, também tem que ser, tá na mesma linha. Sacristão. Sacristão também. Então, todo povo que vai à igreja, que participa da Santa Missa, que diz que é católico, deveria devolver o dízimo. Deveria. Aí sim, dentro dessas 4 dimensões que você falou, você poderia dar uma pinceladazinha em cada uma delas? Pronto, a dimensão religiosa abrange a manutenção da igreja, ou seja, aí sai o salário do sacerdote, que a gente chama de côngora, né? Sai a côngora do sacerdote, paga-se água, paga-se a luz, paga-se o telefone, as coisas básicas, né? E aí na dimensão eclesial, ela é mais abrangente, porque ela é uma situação de se expandir nas comunidades, ou seja, atender também a necessidade das comunidades. E a parte missionária seria um investimento que o padre tem que fazer dos fiéis para eles serem mais qualificados e eles poderem evangelizar melhor. Nas formações, Sim, né? sim. O paroquial, o comunitário, o diocesano. E a parte caritativa ou social são o olhar da igreja para as pessoas que necessitam de ajuda, de alimento, de remédio. Nós estamos fazendo um trabalho lá na diaconia Taboca de Pau Ferraro. Todo sábado nós temos 2 médicas que atendem as nossas crianças. E aquelas que não têm condição de comprar remédio, a diaconia assume. Eu, mas o diácono assume. Entendeu? Então, uma maneira da gente também mostrar para ele que o dízimo retorna para o bem da comunidade. Então, é mais ou menos isso. Certo. Agora, essa é mais uma dúvida pessoal. Quando o senhor falou sobre essas 4 dimensões, elas têm uma porcentagem definida ou fica a critério do pároco, fica a critério de algum administrador da paróquia fazer essa divisão de quanto que é para a parte caritativa, quanto que é para a parte eclesial, quanto que é para... Pois é, Cleiton. Ainda tem essa deficiência. O padre define, né? A maior parte vai para a parte religiosa. Sim. Tá? É que acarreta mais a despesa. Né? Sim. E as outras aí, o padre vai colocando. Ainda tem um detalhe que eu também esqueci de dizer. Além dessas partes, você também tem que criar um fundo. Sim. Um fundo para quando você tiver alguma necessidade urgente, você ter a condição de fazer a, a cobertura daquilo lá. Né? Então, hoje ainda não existe essa dimensão. Eu estou entrando agora e eu vou fazer uma proposta para os padres e para o bispo, de a gente fazer uma distribuição em porcentagem. Não sei se os padres e o bispo vai aceitar esse desafio. Sim, Diácono, aí a gente está falando sobre a importância do dízimo, falando sobre a fundamentação bíblica dele, falamos um pouco sobre a divisão, como é que é feita essa divisão, né, para onde vai, para a parte eclesial, para a parte religiosa, para a parte caritativa. Queria que o senhor falasse também sobre essa questão da conscientização. Como é que a gente tem que fazer enquanto pastoral do dízimo para poder conscientizar mais a nossa comunidade para que eles sejam dizimistas, ou quais são as ações que você acha que a pastoral deveria colocar em ação mesmo para poder aumentar essa questão? Primeiro de tudo, a gente sabe que a pastoral é uma ação eclesial, né? que faz com que impulsione as pessoas ou oriente as pessoas a devolver o dízimo, né, para o sustento da comunidade e da igreja. Nesse aspecto, nós precisaria intensificar mais a evangelização. Sim. Sair de dentro da igreja. Né? Aquele sair de dentro da igreja. Levar formação, levar conscientização maior a nível paroquial, a nível comunitário e a nível de diocese. E isso a equipe diocesana propõe e está fazendo. E tem um detalhe, nós precisamos também criar meios de divulgar mais a importância desse dízimo
para evangelização, né? E no caso aí vem a diocese, a equipe diocesana nos orienta um mês do dízimo, não sei se vocês têm visto aí, mês de julho, né? Mês de julho é o mês de animação, e esse mês é o mês que a gente deveria intensificar mais ainda essa conscientização. Visitando casa, celebração de rua, distribuição de cesta básica também, nesse caso, para as pessoas carentes, né? Eu me lembro que quando nós fizemos a primeira caminhada da partilha na paróquia Santa Joana d'Arc, em 2003, eu propus ao padre nós sair de dentro da igreja, celebrar no meio da rua, e fazer um encerramento bonito, fechando com chave de ouro, né? Qual era esse fechamento? Uma caminhada passando por todas as comunidades. E surtiu o efeito. Hoje eles já estão lá na 20ª, acho que 21ª, 22ª caminhada. Então esse aspecto aí mexe com as pessoas. É uma maneira também de você passar no meio dos moradores católicos e eles ter o conhecimento que existe essa evangelização, né? E eu acho que é por aí. A gente tem que intensificar mais essa dimensão de sair de dentro da igreja, visitar mais os fiéis, ver a necessidade para que o dito também supra essas necessidades. E aí, com isso, a gente vai se tornar uma igreja sinodal, como fala o Papa, né? Caminhar junto. Acho que todas as pastorais, junto à pastoral de comunhão, a pastoral dos conselhos, e aí todo esse aspecto precisa ser unido, né, na comunhão. Eu vejo por aí, essa motivação que a gente tem que fazer. Sim. E aí sobre o jovem também, né? A gente falamos aqui sobre a pastoral do dízimo, e a gente percebe que, na realidade paroquial, muitas paróquias não têm tantos jovens dentro dessa pastoral, né? Aí o que o senhor poderia falar, assim, que por que está acontecendo isso? Na sua opinião, por que tem tão poucos jovens dentro dessa pastoral? E o que poderia ser feito para que o jovem pudesse ingressar mais dentro da pastoral do dízimo? Então, na realidade, o que a gente percebe é que falta alguém que está na linha de frente, caso padre, diácono, né? Convidar esse jovem para fazer essa experiência. O meu filho faz parte lá da pastoral do dízimo da Santa Joana d'Arc, né? Ele, a esposa, são jovens. E é nesse aspecto, eu acho que a igreja não pode deixar os jovens de lado, que eles serão os futuros fiéis da igreja, né? E aí é nesse aspecto que nós devemos trabalhar, acreditar na juventude, né? O Papa João Paulo II, ele tinha uma visão esplendorosa sobre o jovem, né? Ele trabalhava muito jovem. Eu acho que a igreja não pode deixar de valorizar o jovem. A criança também, né? As crianças. Lá na nossa diaconia a gente faz um trabalho, o primeiro domingo do mês, uma missa das crianças, celebração das crianças. Se você vê a quantidade de criança que vai, consequentemente o pai também tem que ir, ou a mãe, né? E aí é uma maneira de evangelizar a família. Pelo filho que nós vamos chegar ao pai. E aí a mesma coisa na evangelização das famílias, se a gente começa a evangelizar as crianças, nós vamos chegar também aos pais, né? E os jovens, à medida que eles vão crescendo dentro dessa dimensão já como igreja, ele também vai assumindo a sua missão, vai assumindo a pastoral, que se identifique, porque precisa ter identidade para cada missão que você assume. Eu não dou certo para cantar. Sim. Se me chamaram para cantar, eu não vou cantar nada. Mas se for para falar em evangelização, levar a mensagem do Senhor, aí já é comigo. Então, a juventude, a gente precisa ter um olheiro para ver essa dimensão. Esse aqui dá para a gente chamar ele para coordenar o dízimo. Por que não coordenar o dízimo? Sim. Eu acho que é por aí. Que bom, que bom. E aí a gente viu que o senhor está com um livrinho aqui, que inclusive está aqui fazendo parte do nosso cenário.
Esse livro aí deve ter alguma coisa importante, né, meu povo? Tem. Falasse um pouco sobre ele, qual as diretrizes, qual os direcionamentos que ele nos dá sobre o dízimo, né? Na realidade, esse livro ele foi idealizado em 2016 pela CNBB, né? Sim. E ele é de muita importância. Aqui ele há uma convergência para que as igrejas caminhem no mesmo sentido, né? E aí ele vai dar as orientações. Ele é em 2 capítulos. O primeiro capítulo ele revela para nós a compreensão do dízimo mais profundamente, né? Todas essas perguntas que você fez estão aqui dentro, Sim. né? O que é o dízimo, quais são as fundamentações. E aí ele vai para a segunda parte, que é o capítulo 2. O capítulo 2 ele é muito interessante. É orientações para a pastoral do dízimo. Como é que essa pastoral deve se formar? Sim. Como é que ela pode atuar? Aqui está todas as orientações. Como é que ela vai exercer a missão dela na evangelização lá na comunidade, lá na paróquia e lá na diocese. E aí, nesse aspecto, nós vamos aplicando desde que surgiu. A Diocese de Teresina está de parabéns, porque desenvolve esse livro já esses 16 para 24, 8 anos, né? Uhum. 8 anos já evangelizando através desse documento. Aqui está toda as orientações para você se tornar um bom dizimista. Sim. Viu? E as conclusões desse documento, que é muito interessante. Mas antes eu queria convidar, se você não é dizimista, faça a experiência, Malaquias diz lá, 3:10, que a experiência do dízimo é uma experiência de vida e de salvação. É você se salvando e ajudando a salvar outras pessoas, né? A missão da igreja, para acontecer, precisa de sustentação material também, sim, não só espiritual. E somos nós, que somos a igreja, que vamos dar esse suporte, né? Aqui ele diz nas conclusões, essas orientações propostas e são oferecidas à nossa comunidade uma referência em seu empenho de conversão pastoral e de renovação comunitária. Nesta hora missionária, a Igreja do Brasil renova vigorosamente a sua opção pelo dízimo como forma habitual de manutenção da comunidade e da ação evangelizadora. Então, aqui o que estão indicando para nós é que tem que ser o dízimo que tem que manter a igreja. Outros mecanismos que acontecem aí não é bíblico. Então, a gente precisa levar essas orientações em prática. E para encerrar esse momento tão especial, eu agradeço o Cleito por esse momento bacana, legal, muito, deixou bem à vontade. E, assim, num sentido de gratidão. Gratidão à vida, gratidão a Deus, gratidão a vocês pelo empenho, pelo trabalho muito bonito que esse podcast, né? Santo pode mesmo. E aí eu queria deixar uma mensagem, uma oração para todos nós, dizimista e não dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com estas contribuição minha pertença a Deus, solidário com a sua missão e com os mais necessitados, de todo o coração. Ó Pai, contribuo com o que posso receber, ó Senhor. Amém. Obrigado, obrigado e obrigado. Que bom, que bom, que bom. Antes da gente terminar, eu queria fazer uma escolha santa com o senhor, que é um quadro que a gente tem aqui, onde a gente dá ao nosso entrevistado 2 opções ali dentre 2 situações. Aí você escolhe uma ou outra, ou as duas, ou nenhuma das duas, aí fica a seu critério.
Gostaria de perguntar para o senhor se o senhor gostaria de estar entre essas duas passagens. A primeira é, se eu gostaria de estar naquela passagem onde a viúva deixa a sua oferta ali e Jesus fala aos discípulos, ó, essa foi a pessoa que doou mais, porque ela deu tudo que tinha. Ou naquela passagem que os apóstolos viu ali aflitos com a cobrança do governo ali cobrando os impostos, Jesus disse, calma, não fiquem nervosos. Vá lá no mar, pesque um peixe, que lá dentro vai estar a moeda, onde a gente vai pagar os impostos devidos. Pois é, Cleito, as duas passagens são muito interessantes e muito oportunas para esse momento, né? Parabéns pela sua escolha. Na realidade, eu fico com a viúva. Agora, por quê? Porque a viúva, ela confia em Deus. E quando você confia em Deus, você coloca o melhor para Deus. E tudo aquilo que a gente coloca para Deus, a gente recebe de volta na nossa vida. Porque Deus é generoso, é bondoso, e eu creio que nós precisamos ser esse dizimista fiel a Deus. Devolver aquilo que é de Deus para que a obra se expanda e a gente possa chegar com Jesus ao Pai. Que bom. Gostaria de lhe agradecer pela aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente falando, explicando sobre o dízimo, a importância dessa pastoral para a nossa igreja, tirando ali alguns tabus que as pessoas, por falta de conhecimento ou por falta de interesse de buscar, não sabiam, achavam que o dízimo era só o salário do padre, e não é. A gente hoje teve essa explicação das dimensões que o dízimo abarca e tudo mais. Queria agradecer por esse esclarecimento. Realmente foi um episódio muito, muito, muito informativo, muito bom, muito cheio de Deus mesmo. E agradecer por essa disponibilidade em falar sobre isso, né? E agradecer também, pedir a Deus que Ele sempre esteja com o Senhor nas suas diversas missões que o Senhor já tem em andamento e naquelas que Ele ainda vai lhe colocar mais à frente. Obrigado, 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 obrigado. Pessoal, esse foi o episódio 49. Falamos aqui sobre pastoral do dízimo. Você aí que nos assiste, reclama. Ah, mas aqui a paróquia tá quente. Pois é, cara. O ar-condicionado depende do seu dízimo também, viu? Seja dizimista e ajude a nossa igreja a ser maior, melhor e alcançar mais pessoas. Pessoal, Santo Pode, toda quinta-feira, meio-dia, estamos no YouTube. E é isso aí, meu povo. Curte, compartilha, comenta. Tire suas dúvidas aqui sobre o dízimo, coloque lá nos comentários que a gente vai receber, vai responder. Se a gente não puder responder, a gente dá um alô pro Diácono, ele vai tirar essa dúvida aí. Vamos esclarecer os universitários. É isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado, obrigado. Deus abençoe.